Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário aí que você está abrindo o vídeo. Vamos aqui apresentar o conteúdo da nossa aula de história dessa semana, hoje, dia 28 de outubro, tá bom? O nosso conteúdo, que inclusive já iniciamos anteriormente, fala sobre o capítulo 8, Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Inclusive foi abordado algumas questões na avaliação já, tá bom? Então não é um conteúdo novo, sendo que na avaliação já foi considerado a parte introdutória desse conteúdo, Revolução Francesa, certo? Então a Revolução Francesa foi um movimento, não é, que marca a idade contemporânea, certo? Dentro dessa divisão histórica tradicional de idade antiga, moderna e contemporânea, certo? Idade média, a ordem, não é, a sequência, eu acabei saltando uma: idade antiga, idade média, moderna e contemporânea, a qual nós estamos hoje, só corrigindo. E aí marca, não é, o mundo contemporâneo hoje, o período em que nós se encontramos, a idade contemporânea. Então é um grande avanço, não é, social, certo, e econômico, a Revolução Francesa do século 18. A Revolução Francesa ela dura 10 anos, que tem como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Isso nós já consideramos nas aulas anteriores, certo? A revolução que busca os direitos do terceiro estado, que eram os camponeses, trabalhadores e a burguesia, que lutam contra os privilégios dos dois primeiros estados, uma sociedade de ordem, clero e nobreza, que tinham todos os privilégios, não é? E eram ali carregados, sustentados pelo terceiro estado. Isso leva à Revolução Francesa, que dura 10 anos, esse processo revolucionário na França. Então essa parte introdutória inicial a gente já viu, certo? E aí a Revolução Francesa ela acaba que lá no seu 10º ano, depois de muita, não é, de uma efervescência política muito forte, de muito sangue, a revolução é muito sanguinária, né? As pessoas são guilhotinadas, inclusive o rei Luís XVI é levado à guilhotina. Aí tem os grupos ali políticos que defendem, cada um com ideia, girondinos, jacobinos, certo? Que são ali, representam a burguesia, mas cada um com um ideal, certo? Na Revolução Francesa que fica muito bem definido o que é direita, o que é esquerda, porque se fala muito hoje no mundo do Brasil de direita e de esquerda, mas na Revolução Francesa que tinha essa ideia, a esquerda ali com seus ideais, não é, dos trabalhadores, defendia a classe operária e o trabalhador, enquanto que a direita, e aí esse grupo sentava do lado esquerdo, por isso que você chamava de esquerda, e o direito mais conservador, defendiam a burguesia, defendiam uma revolução sem a participação popular, defendiam a continuidade inclusive da escravidão, enfim, e eles sentavam do lado direito, por isso essa ideia de direita e esquerda hoje, tá bom? E aí essa revolução que dura 10 anos, ela acaba que lá depois desse todo esse período, não é, de efervescência, findando, chegar ao fim, porque vai chegar uma figura muito forte, um militar, não é, muito popular também na época, que é o Napoleão Bonaparte. Depois de tantos e tantos anos de conflitos, não é, de ideias, de muita morte, é um período muito sanguinário que é chamado período do terror. E aí depois de muito tempo, não é, ora os girondinos no poder, ora os jacobinos, e muito tempo já de muita violência, morte, sangue, a população e muitas pessoas já acreditam que é hora de alguém com a mão de ferro chegue e, de certa forma, não é, assuma o poder. Quem é que vai chegar? O Napoleão Bonaparte. E aí vamos aqui para o conteúdo do material que tem no slide, ó. Foi na Revolução Francesa o povo, o clero e a nobreza, os três estados que tristeza era a maior contradição. O primeiro estado era o clero, a igreja. O segundo estado era a nobreza. O terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Liberdade e igualdade com a fraternidade, que era o lema da Revolução, não é? Era um disfarce para derrubar o poder. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ele diz isso, que é um disfarce porque no final da Revolução, a Revolução é burguesa, certo?
E foi o iluminismo contra o absolutismo, os ideais do iluminismo presente aqui na Revolução Francesa, não é? Quem implantou lá pela França o regime liberal, o liberalismo econômico, que é a principal transformação, não é, política, social e econômica aqui. Mas o povo foi traído, os ideais foram rompidos. A ditadura vem de novo agora com Napoleão. Aí vamos aqui, aí começa a era napoleônica, não é? Depois de 10 anos de revolução, Napoleão assume o poder e aí ele vai de 1799 a 1815, até o Congresso de Viena. O golpe do 18 Brumário é o golpe que leva o Napoleão Bonaparte ao poder, em 1799, é um calendário, não é, revolucionário, criado, por isso que esse nome, golpe do 18 Brumário. O 18 Brumário foi a formação do consulado. Napoleão assume como um cônsul, o primeiro cônsul francês, né? E aí a aliança Napoleão mais os girondinos, que era a direita. O objetivo, né, o fim da revolução, já depois de 10 anos. Tripé político e social. Napoleão, ele tem o quê? Ele é militar, não é assim algo, um jovem que saiu ali de baixo, né? Começou como soldado e vai galgando todas as patentes no exército até chegar imperador. Vocês vão ver aqui todas as conquistas dele. Apoio da alta burguesia, né, que fazia parte do terceiro estado, mas aqui eles, por isso que eu disse que a revolução é burguesa, e apoio do campesinato. Napoleão e o consulado. O objetivo do consulado: enfrentar ameaças externas, certo? Externa, como por exemplo da Inglaterra, da própria Rússia, reorganizar a economia francesa, que estava, né, acabada depois de 10 anos de guerra. A França já vivia em crise. Restaurar a sociedade francesa. O ano de 1799, vitória sobre a segunda coligação. Paz de Amiens, Inglaterra, criação do Banco Nacional da França, nova moeda, o franco. Ano de 1801 e 1802, concordata com o Papa Pio VII, 1801, volta do catolicismo, uma nova Constituição. E aí ele é primeiro com centralização política, tudo é centralizado na figura de Napoleão Bonaparte. 1804 vem o Código Civil Napoleônico, que é baseado no direito romano, direito burguês, direito de propriedade. Por isso que é uma revolução liberal burguesa, né, do liberalismo econômico, capitalismo. Proibição de formação de sindicatos, proibição de greves. E aí onde é que o povo fica nisso, nessa situação? Por isso que a revolução é burguesa. Restabelecer a escravidão nas colônias, influenciou demais códigos no Ocidente. A reforma educacional napoleônica, ensino, responsabilidade do Estado, e aí tem os liceus, as politécnicas, a escola de direito e política. Qual é o objetivo desse? Formação de um corpo de trabalhadores especializados. A Constituição do ano 12, 1804, título de cônsul vitalício, né? Ele recebe o cônsul. O que é um cônsul vitalício? Vitalício é algo que é para sempre. Plebiscito. O que é um Bom, o que é um plebiscito? Não é? Um plebiscito é uma espécie de consulta, né? Faz uma espécie de consulta às pessoas, né, para saber o que as pessoas acham, né? Censitário, não é todo mundo, não é que vota, que é consultado. E aí nesse plebiscito ele recebe o título de imperador. Os franceses, né? Percebam aí, como eu disse anteriormente, que ele inicia com um soldado, não é? Galga todas as patentes do exército, e aqui, né, depois de cônsul, ele já é imperador dos franceses, e aí vai ser coroado no dia 2 de 12 de 1804, imperador dos franceses. Né? O Papa vai fazer a coroação dele. Acontece um fato inusitado aqui, não é? Quando o Papa vai colocar, né, que ele fez aqui ele acaba que a igreja voltando, não é? A igreja apoiando ele, tem toda uma questão econômica aí, não é? Porque a igreja vai estar presente. O Papa, não é chamado, não é, nessa celebração, nessa cerimônia para coroar o Napoleão Bonaparte, e acontece um fato inusitado, que na hora em que Napoleão, não é, que o Papa vai colocar a coroa, né, sobre a cabeça de Napoleão, não é, pega a coroa e se autocoroa imperador dos franceses, ali demonstrando um ato de poder, não é? Ali mais do que o próprio Papa. É um fato inusitado que ocorre. E aí, a partir daqui, de 1804, é imperador dos franceses. E aí, não é, vem as guerras externas. Napoleão,
era um cara assim altamente ganancioso, e ele tinha, não é, dentro da sua ideologia, daquilo que ele pensava, conquistar toda a Europa com seu exército poderoso. E aí vem as guerras externas com a França, se ele é francês, não é, desculpa, com a Inglaterra, com a Rússia, não é? Qual era a questão com a Inglaterra que ele disputava, não é? A Inglaterra era uma competição industrial, porque a Inglaterra era a primeira revolução industrial. Aí vem as coligações, as monarquias absolutistas, oposição ao liberalismo político da revolução. 1805, terceira coligação, Inglaterra mais Rússia mais Áustria, França mais a Espanha, invasão do Canal da Mancha, Batalha de Trafalgar, derrota francesa para a Inglaterra. E aí o grande rival dele é a Inglaterra, porque ele não consegue, né, conquistar a Inglaterra. Inglaterra e França, e aí que é o grande conflito, a grande guerra, não é? A Inglaterra é a rainha dos mares. Para você chegar na Inglaterra é dificílimo, não é? E ela tem uma marinha poderosa, e mar representa a Inglaterra, a terra a França. Impossibilidade de vitória definitiva, vitória continental sobre a terceira coligação, batalha de Rump na Prússia, e aí nesses outros conflitos ele vai vencendo todos os conflitos. Superioridade terrestre das tropas francesas, o exército dele era muito organizado terrestre, mas aí a Inglaterra se sobressaiu, não é, nos mares. Fim do Sacro Império Germânico, criação da Confederação do Reno. E aí, não é, vem o bloqueio continental. Atenção para essa parte, pessoal. Bloqueio continental. Como a Inglaterra comercializava com o mundo todo, né, um país altamente industrializado já, porque tinha feito a Revolução Industrial, e aí o Napoleão bloqueia que todos os países passem a comercializar com a Inglaterra, proíbe, o bloqueio é proibir que os países comercializem com a Inglaterra. Ele quer, não é acabar economicamente com a Inglaterra. Privar o acesso inglês ao mercado europeu. O Decreto de Berlim, 1806, ameaça a invasão de militar aos países que não cumprissem o bloqueio. Aí vejo aqui no mapa, ó, o bloqueio nessa parte superior aqui, essa linha rosa. Lá está a Grã-Bretanha na parte superior, a Inglaterra, uma ilha. E aí essa linha imaginária, não é o bloqueio continental do Napoleão, que proíbe todos os países, não é, comercializar com a Inglaterra. E aí só que alguns países vão desobedecer, e aí o Napoleão invade os países que desobedecem, entre eles Portugal. O ano de 1807 e 1809, vitória sobre a quarta coligação, que ele vai vencendo. Adesão da Rússia ao embargo, né, o Tratado de Tilsit, consolidação do bloqueio, início das implicações do bloqueio, avanço liberal. A expansão napoleônica sobre a Europa causa as seguintes consequências: expansão dos ideais liberais, ruptura com o antigo regime, desenvolvimento de lutas nacionais nos países invadidos, início na queda de Napoleão. Casamento com Maria Luísa, objetivo, ligação do parentesco com os Habsburgo, legitimação do governo dos Bonapartes. Vou passar aqui, ó. E aí Portugal, tem tudo a ver com a história do Brasil. Portugal era aliado da Inglaterra, não adere ao bloqueio continental, continua comercializando com a Inglaterra. E aí o que acontece? Em 1837, Tratado de Fontainebleau, França mais a Espanha, invasão napoleônica a Portugal. E aí o rei de Portugal, na época, em 1808, Dom João VI, não é, sabendo da prestes invasão francesa e Napoleão com seu exército poderoso, não espera, ele foge. Vai fugir para onde? Onde é que ele tem uma colônia que ele possa fugir? Para o Brasil. Aí na família real fuga para o Brasil, 1807 para 1808. Início do processo de independência do Brasil, né? Com a chegada da família real aqui, vai haver toda uma mudança na questão local do Brasil. Espanha, aqui acontece, né? Vou deixar aqui para vocês verem lá no livro. O fim do bloqueio, crise econômica no continente, capacidade da França no mercado europeu. A Rússia rompe o bloqueio. E aí, não como a Rússia rompe o bloqueio, o Napoleão decide invadir também a Rússia. Exército francês, 700 mil homens, objetivo invadir Moscou. Técnica russa, terra arrasada. Que é a técnica da terra arrasada? Quando o exército do Napoleão se aproxima, eles queimam as plantações, queimam a cidade e fogem, não é? E aí, não é, devido ao inverno, frio,
o exército de Napoleão fica decadente, né? Cada dia menos homens, as pessoas famintas, e aí o exército, os soldados vão deserdando, enfraquecendo até Napoleão ser derrotado. É a primeira derrota de Napoleão aqui na Rússia. Veja aqui, não é? As cidades russas são muito longe uma da outra, e aí, não é, cada dia que passa o exército vai ficando, não é, menos fortalecido e facilita a vitória russa. E aí começa o declínio do Napoleão aqui na Rússia, não é? E os países vão começar a se organizar até voltar para a França e vencer Napoleão Bonaparte aqui na sexta coligação. E aí Napoleão, vamos aqui explicar essa outra parte aqui, ó. Sexta coligação: Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Derrota em Leipzig, Batalha das Nações. Napoleão assina o Tratado de Fontainebleau. Ele abdica do trono francês porque é derrotado. Pensão de 2 milhões de francos anuais, a plena soberania sobre a ilha de Elba. E aí ele é enviado lá para a ilha de Elba. Aí volta a monarquia aqui. Rei Luís XVIII, irmão do Luís XVI, que tinha sido guilhotinado na Revolução. E aí, depois de alguns dias lá, não é, na ilha onde ele foi, o Napoleão foi enviado para lá, não é? Ele fuga da ilha de Elba com 1.200 homens. Episódio de Marechal Ney, retomada do poder do trono sem conflitos, reorganização das coligações contra Napoleão, que é o governo de 100 dias, não é? Na fuga de Napoleão da ilha de Elba A sétima coligação, batalha de Waterloo, que é a última batalha definitiva. Napoleão é derrotado e governou por 100 dias depois de fugir, de voltar da ilha de Elba. Aqui ele governou por 100 dias e aí tem a derrota definitiva na batalha de Waterloo. Fracasso na tentativa de exílio nos Estados Unidos. Ele tentou se exilar nos Estados Unidos, não deu certo. E aí vai ser exilado, preso, né, na longínqua ilha de Santa Helena, na África. E Napoleão morre em 5 de maio de 1821, certo? Exilado na ilha de Santa Helena, longínqua, na África, certo? Aí, não é, eles restaram a monarquia, né, depois do fim do governo de Napoleão, certo? Então Napoleão, da ascensão ao fim, ao declínio aqui, tá ok? Então dê mais uma estudada, uma pesquisada sobre esse conteúdo que é super importante. Revolução Francesa, nosso capítulo 8 e a Era Napoleônica, tá ok? Valeu, um abraço e até a próxima.